Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em seu manto de paz e amor. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Como ainda estamos em contexto de pandemia, nós temos a obrigação de destacar a importância de nos mantermos cuidadosos quanto à prevenção do coronavírus. Portanto, vamos fazer a nossa parte usando a máscara, o álcool em gel, distanciamento seguro e evitar contato físico. Bom, para iniciarmos as atividades dessa noite, eu convido o Marcos, nosso companheiro aqui do núcleo, para harmonizar o ambiente com uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga e aos mentores espirituais dessa grande casa. Que possamos, Pai, junto desse ensinamento, iluminar nossos corações, iluminar nossa mente, os nossos sentidos e, acima de tudo, Pai, que possamos elevar sempre a palavra amiga aos nossos irmãos mais necessitados, que somos até nós mesmos. Peço também, Pai, em nome de si próprio, que ilumine essa guerra, que possamos elevar o nosso pensamento e apacentar os corações dos presidentes desses dois países, e que eles possam ter a luz do Divino Espírito Santo, do nosso Mestre Jesus, para acabar com essa grande guerra. Mais uma vez, venho a Ti, Senhor, pedir humildemente, em nosso nome, que o Senhor possa iluminar a nossa palestrante e que ela possa fazer uma excelente palestra para todos nós. Que a vossa luz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao 14º capítulo, cujo título é Aproveitamento, e que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. E para falar sobre o tema aproveitamento, é com muita alegria que convidamos agora a companheira Lília Mamed, que é palestrante espírita e também uma grande tarefeira aqui no Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Lília. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao núcleo. Está fazendo um pouco de calor, né? Mas o aprendizado, a vontade de querer aproveitar mais, né, o que Emmanuel nos traz é muito bom, né? Que o Senhor, Mestre Jesus, possa me acompanhar, me intuindo, né, e que vocês possam ter o entendimento necessário nesse momento. Bom, aproveitamento. Esse tema que Emmanuel nos traz, e Paulo, com a frase que ele fala, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Quando Paulo trouxe essa frase, ele já sabia o que estava acontecendo em Timóteo, com o povo de Timóteo. E é muito clara mesmo quando o Emmanuel fala, porque quando a gente começa a conhecer, né, uma doutrina, em qualquer religião, católica, evangélico, o que for, a gente fica empolgado, né? A gente fica emocionado, e a gente quer passar aquilo para aqueles que a gente ama, que está no nosso lado, para o vizinho, enfim, né? Só que a gente ali, né, no início do texto, gente, eu tenho que seguir um roteiro aqui, né? Porque senão a gente vai atropelando, né? No início do texto, o Emmanuel nos traz: geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de
transformar compulsoriamente os outros. Eu grifei a palavra compulsoriamente porque, na verdade, é obrigação, está obrigando a pessoa, né, a entrar, a se transformar, a trazer para aquela doutrina. E isso realmente ocorre, né, como diz Emmanuel, constantemente. Né, isso em todas as religiões, né, isso traz um incômodo para muita gente. Porque a gente percebe o valor da doutrina. E com isso, a gente quer fazer o bem, mas a gente não aproveita. Aí vem. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. Quando a gente começa a obrigar, né, a pessoa a receber aquilo que a gente tem conhecimento, a gente fica insistindo para a pessoa, olha, a minha religião trouxe isso, eu trouxe aquilo, eu quero fazer que você mude, a gente acaba não recebendo intuição do alto, né? A gente acaba recebendo a intuição dos nossos irmãos inferiores que querem atrapalhar, porque a gente fica tão obsessivo, né, que a outra parte para a nossa religião, que a gente acaba se transformando mesmo e a espiritualidade inferior acaba obsediando a nós mesmos. Acaba que a gente é o obsessor da outra pessoa, porque a gente quer que a pessoa muda para a religião. E aí vem, né, o novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, asrogando costumes, condenando ideias alheiras e violentando situações, esquecidos de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa do Pai. Flagela, eu grifei essa palavra. Flagelar, né, é a gente querer que o outro, a gente fica atormentando a pessoa, a gente castiga a pessoa de tanto que a gente fala, né? Olha, hoje lá eu estive na doutrina, ouvi uma palestra e serviu para você, eu pensei em você, né? Então a gente acaba fazendo isso. E a gente esquece que as pessoas, né, elas têm a sua hora, a sua transformação. A gente sabe que todas as religiões, elas têm o conceito evangélico. E cada um tem o seu entendimento naquele tempo. E nós devemos respeitar isso, né? Deus age em todas as religiões. Não existe nenhuma religião que Deus não age, né? Então, quando ele fala, quantos lhe ouvem argumentos calorosos, né? Condenando ideias alheias, violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa, é longa. Todo mundo tem o seu tempo, né? Hoje nós estamos aqui, né? Quanto tempo que a gente demora para chegar, né? Eu, particularmente, eu cheguei aqui, eu já estava casada, eu já tinha 2 filhas, né? Eu demorei a minha caminhada, né? Então, tudo tem a sua hora. Cada pessoa tem o seu momento. Nenhuma ovelha se perderá. E aí ele fala, né? Como eu falei, né, de há muitas esferas em serviços na casa do Pai, né? Deus só não age aonde a gente está, Ele age em todo lugar, né? Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais e estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Essa parte que Emmanuel fala
é muito importante, né? Porque todos nós, né, nós temos os estudos, a gente vem para os estudos, a gente vem para as palestras, e a gente acaba até decorando, né, as coisas que a gente aprende. Mas será que estamos realmente trazendo aquilo tudo e aproveitando em nós? Será que a gente está fazendo isso em nós? Porque ele fala, né, voltando lá, ele fala que eu estou aprendendo aqui, mas eu estou agindo com o outro. Eu chego em casa, eu quero que o outro que não está junto com qualquer uma doutrina, viu, gente? Eu não falo só do espiritismo, não. Eu falo de todas as doutrinas. Né? Porque às vezes tem um pai e a mãe que é evangélico, e o filho é católico, ou um é espírita. E aí eu chego, nossa, hoje, e aí eu quero transformar aquela pessoa de qualquer jeito, e eu esqueço de mim. Né? Então, assim, eu estou lá aprendendo, mas eu tenho que me transformar. Eu tenho que mudar a mim. Né? Muitos companheiros apregoam um ensinamento valiosos. Né? Todos nós aprendemos o ensinamento que Jesus nos trouxe. Todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face de menor afinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm o verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. Rudes conflitos. Eu chego em casa e aí a pessoa fala alguma coisa da minha doutrina e eu não aceito. E eu acabo agredindo, falando alto, até mesmo gritando para defender essa doutrina. E eu não escuto o outro. Então eu acabo sendo rude. Né, eu acabo sendo, como eu não introjetei a doutrina em mim, e eu só estou pensando no outro, qualquer coisa, né, se eu falo, por exemplo, né, eu escuto a Roseli chegar perto de mim e falar assim, Lília, a minha religião é assim, assim, aí eu falo assim com ela, uai, Roseli, tudo bem, mas a minha é melhor que a sua. Isso já é vaidade, né? E aí a gente começa a bater boca ali, né? Porque eu não aceitei o que ela falou e ela também não aceitou o que eu falei, né? Por que isso tudo? Eu não introjetei aquilo que eu estou estudando. Eu não estou aproveitando aquilo que o Emmanuel, Jesus nos trouxe, né? Na palavra. Por que usou ali máscara em todas as posições? Um exemplo, eu aqui na casa espírita, todos nós somos espíritas. E aí eu chego, eu sei que vocês estão junto com a minha doutrina, têm o mesmo pensamento, e aí eu abraço, eu fico feliz. Eu estou aqui, né, conversa com todo mundo, fala um pouco do Evangelho e comenta alguma coisa. Aí eu chego em casa. Eu já não sou sorrisos, eu já não abraço, porque aquele não comunga da minha doutrina. Então eu uso máscara. E isso em todas as religiões. Né? Enquanto eu estou dentro da igreja, estou dentro do lugar, estou feliz. Mas aonde eu tenho que usar aquilo que eu aprendi dentro da minha casa, eu estou pondo a máscara aqui e lá não. Lá eu sou o que eu sou, que ainda não me transformei. Eu não estou aproveitando. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável
Se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para o seu justo aproveitamento, seja manifesto de todos. Tudo muda quando você muda. Paulo, naquele versículo, ele fala, assim, é muito clara, não tem como a gente não perceber. E se a gente espera, que a gente evolua, que a gente traga realmente aquilo que Jesus trouxe para nós, nós temos que aproveitar cada ensinamento em nós. Não se preocupe, a gente pode até passar para a pessoa, mas não querer mudá-la, forçando que ela mude. Mude você primeiro. Cuide de você primeiro, para depois, com seus exemplos, você, olha lá, tudo muda quando você muda. Ocupe nas coisas sagradas do Espírito, Porque a gente é vaidoso e a gente acaba fazendo aquilo que eu falei antes, Acaba não aproveitando o conteúdo, das culturas doutrinárias. Por que culturas doutrinárias? Nós temos vidas passadas, nós temos religiões de vidas passadas. Nem sempre a gente é espírita, Eu fui católica, às vezes eu fui até freira, fui evangélica, Isso é uma cultura que a gente traz. E não adianta eu querer tirar aquilo da pessoa. Ela é católica, ela gosta de ir à missa, ela gosta de tomar a hóstia, ela gosta de ler os versículos, ela gosta de se ajoelhar, ela gosta de fazer o texto. Isso é cultura doutrinária dela. E nós não podemos arrebentar isso de uma vez, tirar isso dela, porque é a cultura dela. Então, primeiro, é indispensável que se ocupe nas coisas sagradas do Espírito. Mas, aí pula, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto de todos. Porque quando a gente melhora o nosso interior, tudo muda. Quando a gente começa a receber as coisas de entendimento, que aqui a gente recebe, de conhecimento, a gente começa a usar em nós. A gente começa a mudar. A gente começa a ser outra pessoa no sentido de não gritar, de ouvir mais as pessoas, de entender a religião da outra pessoa. Até, às vezes, o diálogo entre religiões, você acaba entendendo o que a pessoa está trazendo. E você escuta, porque você começou a mudar por dentro. Você já não é mais aquela pessoa que grita, que quer impor. Você começou a usar dentro de você. E você acaba mudando as pessoas com seus exemplos. E é verdade. A gente deixando de ser aquelas pessoas que não é, a pessoa antiga que a gente traz. Eu falo por mim mesmo, porque eu era uma pessoa antes de conhecer a doutrina. Hoje eu já sou outra. Eu já trabalho em mim todos os dias, até antes de dormir. Eu me pergunto o que eu fiz, que eu magoei, que eu às vezes errei, para que eu possa me policiar nesse sentido. Não é fácil, a gente está aprendendo, mas a gente está tentando se transformar, a gente está tentando domar as nossas más tendências. E isso já é um começo muito grande. E quando a gente para de forçar o outro na família, a gente para de querer colocar a religião forçada na pessoa, a pessoa começa a olhar para você e ver que você mudou. Uai, que ali está acontecendo alguma coisa, Eu já até contei uma história aqui, na época que eu entrei na doutrina. Eu não sei, gente, mas esse programa me persegue, aproveitamento, Mas é porque ainda a gente faz isso, Então, mas eu estava falando que
quando eu comecei a doutrina, e aí meu marido chegava em casa, né, e eu antes era rude, né, eu tenho que fazer isso, nem falava ei, não falava nada. Aí hoje eu recebo, né, pergunto como está, né, que às vezes o marido aconteceu um problema lá na rua e já chega nervoso, e quando você está mais calmo, a sua calmaria passa, a calmaria passa para a pessoa, né? Então você recebe tal, e falava, olha, não, mas você está bonita, hein? Né? Ainda falava com ele, né? Você está ali, nossa, que pedaço, né? E isso eu fui trabalhando isso em mim. Aí teve um dia, numa sexta-feira, que é dia de limpeza, né? Amanhã é dia de limpeza. A gente põe o cabelo para cima, bota a pior roupa que tem, né? E vai lavar o chão. E aí, ele chegou em casa, ele me olhou e falou assim, oi, amor, você está tão bonita. Eu falei, gente, eu não estava bonita. Mas eu entendi, né? Porque ele percebeu que, né, que eu estava agradando, eu estava sendo uma outra pessoa, né? E ele percebeu isso também, falou assim, se ela está me tratando assim, eu também vou tratar, né? Então, são exemplos da nossa vida, né? Da vida cotidiana, um licença, um bom dia, deixar a idoso sentar, são coisas pequenas que as pessoas percebem, né? Às vezes, dentro de casa, uma discussão, a pessoa fala mais alto, fala outra, então aí você começa a baixar a voz, a pessoa percebe isso, já não grita mais, já entra no diálogo, porque a pessoa começou a introjetar esse aproveitamento que Emmanuel nos trouxe e Paulo nos trouxe. Medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto de todos. Né? A gente percebe que muito tempo atrás, né, a igreja forçava as pessoas a ser assim. Hoje já não é assim, cada um já tem a liberdade de escolher aquilo que faz bem, aquilo que vai trazer o alívio necessário. Né? E tudo é o seu tempo, tudo a pessoa vai se transformar lá, seja a sua própria inspiração, né? Se inspire, use essa transformação. E Emmanuel, né, com essa certeza que ele traz, a gente, que é uma lição, eu achei assim, uma lição simples, né, uma lição onde a gente aprende a não mudar ninguém, porque a pessoa só muda se ela quiser, a gente não pode forçar. O aproveitamento é nosso, sempre foi, e quando a gente muda, né, a gente vai estar em manifesto a todos. Né? Tem uma história no livro Jesus no Lar, esse livro aqui, ó, eu aconselho quem às vezes não quer fazer com o Evangelho, o culto no lar, esse é um livro excelente, Jesus no Lar. Né? Ele conta histórias diante da época dos discípulos com Jesus, cada um tem um tema. Eu ia ler, mas está muito calor, né, gente? Então eu vou falar mais ou menos com as minhas palavras. Onde tem uma lição que chama o educador conturbado. Onde o André, um discípulo, questionava com Jesus a preocupação de passar a doutrina. Né? É aquilo que está falando aqui, né? De passar para os outros. E Jesus, ele sempre gostava de falar como uma história, para poder gravar, né, na cabeça das pessoas e no coração. E ele quis mostrar para esse discípulo que existia, né, um senhor muito forte, e ele foi chamado por um anjo. Né, e esse anjo falou assim, olha, para que você ganhe o reino do céu, eu queria que você me ajudasse a consertar um aleijado que é seu vizinho, né, para que ele começasse a ingressar, né, para ir no reino dos céus. Aqui está o martelo. E deu o martelo para esse senhor. Então esse senhor pegou esse martelo, foi lá e quebrou a perna dele, ajeitou, e a pessoa gritava, ela chorava, e ele nem aí para a pessoa.
né? Ele foi lá e fez o serviço. E foi chegando vários doentes, né, que o anjo mandava ele. E ele fazia a mesma coisa, sem preocupar se a pessoa estava chorando, se a pessoa estava doendo, se não estava. E o anjo, chegou um ponto que o anjo chamou ele. E falou assim, olha, eu gostei muito do seu trabalho, mas você esqueceu de você, suas pernas estão tortas, seu braço precisa de alinhamento, né? Agora você precisa se consertar. E aí, quando foi com ele, ele já não fez, ele já começou a se aborrecer, a espernear, a achar tudo ruim, né? Então, enquanto ele estava passando a doutrina, né? Entre aspas, quando ele estava passando a doutrina para os outros, estava fácil, né? Ia lá e fazia. E ele introjetou aquilo para ele? Não. Né? Ele trouxe para o seu coração, ele quis a transformação necessária? Não. Ficou difícil. Né? Então, ele tinha que voltar e aprender para si próprio. Então, como diz Emmanuel, Paulo disse tudo. Medita essas coisas, ocupe-te nelas para que teu aproveitamento seja manifesto de todos. Seja a sua própria inspiração, né? Eu gostaria de agradecer a vocês. Eu estou tentando aproveitar. Eu espero que eu tenha passado um pouco dessa lição, né? Que é uma lição muito clara e muito importante para cada um de nós, e que possamos lembrar: primeiro somos nós, né? Os outros, de acordo com o tempo deles. Tá bom? Um abraço a todos.